Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon. Mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Você já parou em algum momento, tirou alguns minutos durante o seu dia ou à noite quando se deitou, antes de pegar no sono? Você já se perguntou como é que o Senhor, Ele te vê? Você nunca teve essa curiosidade de saber como o Senhor, Ele nos vê? Será que a maneira como nós nos aproximamos dEle, será que tem o agradado? Será que tem movido a sua misericórdia, o seu amor? Tem tocado o seu coração? Por que eu estou dizendo isto? Às vezes, nós nos aproximamos do Senhor e agimos com tanta frieza, realizamos aquela oração mecânica, decorada, repetitiva, mas tudo tão superficial, sem muito sentimento. Fazemos simplesmente pelo fato de fazer. Não tem sentimento. Na maioria das vezes, falta sentimento. Às vezes, sentimos a necessidade de tanta... Por estar com tanta pressa, sentimos uma necessidade de fazer aquela oração rápida. É como um alimento preparado no micro-ondas. Não tem muito sabor. Aquelas comidas industrializadas que você compra, que te facilitam o teu dia, mas que não te fazem bem, não te sustentam. Elas são, para aquele momento, elas são a melhor solução, mas com o passar do tempo, você vai perceber que aquilo só lhe trouxe problemas. Então, às vezes, nós achamos que nós estamos tocando o coração do Senhor. Nós achamos que estamos movendo o seu coração, quando na verdade, todos os dias o Senhor fica esperando um pouco mais de nós. O Senhor, Ele espera um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais de você. Ele espera aquela palavra, sabe aquela palavra-chave que faz a diferença? E essa palavra, ela não vem. Repetimos as mesmas palavras durante a nossa oração. Nós não conseguimos impressionar o Senhor. Quando dobramos os nossos joelhos, Ele sabe exatamente o que nós vamos falar.
sabe qual será a nossa petição, Ele sabe até quanto tempo vai durar a nossa oração. Isso precisa mudar. Nós precisamos tocar o coração do Senhor. Nós precisamos impressioná-lo. Precisamos fazer diferente. Precisamos fazer diferente. Abra tua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz assim: E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Já parou para analisar uma criança? Já parou para ver como uma criança se porta, quais são as suas atitudes? Uma das maiores virtudes de uma criança é a sinceridade. Criança, ele é sincero o tempo todo. Criança não tem malícia. Criança não tem maldade no coração. Criança brigam enquanto estão brincando. As crianças ali, quando se ajuntam para brincar, elas brigam. Mas daqui alguns minutos já estão brincando novamente. Não guardam mágoa, não guardam rancor, não há ira no seu coração. Nos seus olhos não existe maldade. Então, precisamos ser como crianças. Isso parece difícil. Sim. Imagine Nicodemos, quando Jesus disse a ele que era necessário nascer de novo para herdar o reino dos céus. E Nicodemos disse ao Senhor: como pode eu, sendo um homem já velho, nascer novamente do ventre de minha mãe? Quando na verdade não é na estatura, não é na idade. O que nós precisamos é mudar nas nossas atitudes. Sim, nas nossas atitudes. Abra a tua Bíblia comigo agora. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E o versículo 2. Jesus, chamando uma criança, a colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizeres como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Hoje nós vemos no meio dos cristãos a falta de humildade, compreensão,
a falta de amor ao próximo dentro da própria igreja. Hoje nós vemos que existe uma diferença social. Quantas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de subir no púlpito, contar um testemunho, de dar uma saudação, de transmitir uma palavra, de louvar o Senhor, porque aos olhos de muitos eles são considerados incapazes, porque não tem uma boa hermenêutica, uma boa homilética. O que eu quero dizer com isso? Não sabem falar bem, não sabem usar a gramática como deve ser, não sabem fazer uma colocação bem feita. Não se vestem com roupas de grife, de marca, roupas bonitas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, são pessoas que quando dobram seus joelhos e começam a orar, o Senhor Jesus, ele fica de pé no trono. Quando o Senhor Jesus começa a ouvir aquela oração vinda daquele pequenino, daquela pessoa que não tem oportunidade nos cultos para louvar, não tem oportunidade nos cultos para dar uma saudação, para contar um testemunho, mas quando dobram os seus joelhos, o Senhor Jesus fica de pé, os céus para ouvir a oração daquele justo. Humildade. É isso que o Senhor Jesus tem buscado nas pessoas, humildade. O reino dos céus, para você subir, primeiro você tem que descer. Você deve ter se perguntado assim, mas como isso? Primeiro, para você subir, você tem que descer no pó, joelhar-se, humilhar-se diante do Senhor. Porque é com humildade que você vai alcançar o reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos, quando eles perguntaram quem é o maior no reino dos céus. Talvez eles esperavam que Jesus dissesse assim, eu sou o maior no reino dos céus, o Pai é o maior no reino dos céus. E Jesus, ele surpreendeu a todos quando trouxe aquela criança e disse, essa criança, ela simboliza como nós precisamos ser. Jesus ensinando os discípulos ali, chamando aquela criança no meio deles, ele disse, em verdade vos digo que se não converteres e não vos fizeres como uma criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Às vezes achamos que pregamos tão bonito, falamos tão bem, louvamos, achamos que estamos impactando o reino dos céus com o nosso louvor, quando na verdade nós estamos apenas emocionando ao público. Se não formos humildes. É por isso que eu fiz a pergunta no começo do vídeo. Como é que o Senhor, ele tem me visto, como ele tem te visto, como ele nos vê? O que é que o Senhor tem encontrado em mim? O que é que o Senhor tem encontrado em você? Humildade, mansidão, sinceridade, como uma criança
que é humilde, sincera. Dificilmente você vai ouvir uma criança mentir. Ou quando o Senhor olha para nós, Ele nos vê como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro vazio, sem vida, tudo podre, cheirando mal. Isso é forte. Mas nós precisamos rever os nossos conceitos para termos a certeza da salvação eterna. O Senhor disse a Zorobabel: não é nem por força e nem por violência, mas é através do meu espírito que as coisas acontecem. Então, seja humilde, que sejamos humildes, que sejamos exatamente como uma criança. E certamente seremos abençoados. E quando o Senhor olhar para nós, Ele sentirá alegria pelo que Ele vai encontrar nas nossas vidas. Vamos impactar o Senhor com isso, dessa forma. Graça e paz a todos, Deus os abençoe, a paz do Senhor.